Eu sou Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo eu irei falar sobre o episódio final de Shimayo-san Boukensha. Episódio esse que começa ali com um flashback de 46 anos atrás, mostrando, né, a infância do Brookson ali por volta de quando ele tinha uns 5 anos, que ele notou que era diferente dos outros orcs, não apenas pela sua aparência, mas também pelo fato dele ser mais pensante, né, dele pensar, raciocinar. Então, ele diz ali que começou a ler livros humanos, né, que encontrava, bem como também se deu um nome, e com o passar do tempo ele tentou ensinar novas formas de comunicação para os seus companheiros orcs, também ensinou a fazer fogo e moradia. A questão da comunicação é porque os orcs sempre se comunicavam na base da porrada, ali, lutando um com o outro. Então, por conta de tudo isso, ele acabou sendo visto, né, e tratado pelos seus companheiros da mesma espécie como se fosse um deus, né? Entretanto, ele se sentia sozinho, né? Pois os orcs, né, a tradição deles era se comunicarem ali pelos punhos, e ali não havia ninguém que lutasse com ele de igualdade, de forma igual, em condições igual. Então ele acabava apenas ficando de longe, vendo ali seus companheiros lutarem durante o dia e pela noite dividirem uma refeição. Num certo dia tempestuoso, o seu lar acabou por ser destruído, bem como seus companheiros foram mortos. Ele não estava lá para salvá-los naquele momento. Entretanto, quando ele chega e vê tudo aquilo, ele se sente incomodado não pelo fato de ter perdido seus companheiros, mas justamente pelo fato de não sentir nada ao perder sua família, seus amigos, seus companheiros, seus irmãos. Ele viu aquilo e não sentia nada, fazendo ele lembrar novamente de uma forma bem dolorosa de como ele era solitário, sozinho. Num certo dia, em uma fogueira, ele acaba por ser atacado por um homem, no caso o Reinhardt, que havia sido mandado ali porque as pessoas tinham visto um orc e óbvio, ficaram com medo, né? Mas o Reinhardt percebeu que ele era diferente, né? Ao ver ele com um livro e conseguir se comunicar, bem como ele tinha derrotado o Ivern, que tinha causado prejuízo à cidade ali. Então o Reinhardt, vendo que ele era diferente, né, pede ele para escutar a história do Brookson. E ao escutar a história dele, ele entende como o Brookson se sente, né? Ele se sentir tão sozinho ali. Então ele sugere que ambos, né? Ele, Reinhardt e o Brookson, sigam em busca dos seus sonhos, né? Dos sonhos que eles ainda não realizaram. Então ele revela que lutou ao lado do herói Yamato, bem como era o autor do livro da lenda do Yamato. Então o Brookson até diz ali que percebia realmente o jeito que ela foi contada não parecia ser uma ficção, né? Então, e o curioso é que a lenda de Yamato tinha se passado há 200 anos atrás. Então, como que o camarada estava vivo por todo esse tempo? No final do episódio é explicado que isso tem a ver com a sua habilidade inata, né? Por isso que ele vive por tanto tempo, né? Mais de 200 anos de vida. Então, juntos, né, o Brookson com o Reinhardt, eles fundaram o Punho de Orichalco, né? O Reinhardt até tinha dito ali, quando eles se conheceram, que esse grupo ia ajudar o Brookson a reunir pessoas, né? Iguais a eles, companheiros iguais a eles, né? E de certa forma, isso acaba por acontecer, né? Então, o sonho dos dois acabam se tornando um só. No caso, derrotar o Kaiser Sapito, que era o objetivo do Reinhardt, e o do Brookson era ter companheiros com quem possa lutar em pé de igualdade. Como o Reinhardt previu ao fundar o grupo, né? Pessoas fortes se uniriam, como o Brookson, no caso o Mizeto, a Licereto, a Reaneto. Entretanto, o Brookson, ao ver aquilo ali, ele, mesmo tendo reunido pessoas fortes com ele sentia falta de alguém que pudesse brigar com ele, assim como os orcs faziam, né? Porque o Brookson sabia que não podia lutar com nenhum deles daquele jeito, pois cada um se destacava em certas áreas, né? Áreas diferentes, por assim dizer, tinham destaques diferentes. Então o Brookson elabora aquele plano de treino absurdamente insano, né? O Mizeto até fala que ninguém seria capaz de sobreviver a esse treino, né? E o Brookson também sabia disso, né? Que era óbvio, né? Ninguém ia sobreviver àquele treino maluco que ele havia feito e que ele já estava meio se forçando a desistir do seu sonho, né? Então aparece o Rick e voltamos para o presente. O Rick, após ouvir aquilo, ele começa a refletir sobre o seu treinamento, né? Se ele realmente percebeu o quanto o Brookson se dedicou a treinar ele. Afinal, o Brookson estava praticamente o tempo todo com ele. Então o Rick ali faz o sinal dos orcs, né? Um quarto de polegar para cima, sinalizando que vai abandonar a defesa e focar apenas no ataque, né? O Rick até dá uma olhadinha ali pro lado para Renata, pensando, a feiticeira, mas eu não vou mais conseguir, porque eu tô no sal agora, eu não vou mais defender. E a Renata, né, ele mostra ali que é realmente pro Rick ser daquele jeito que ela gosta dele, né? Ela não tava ligando muito para as viagens às fontes, né? Afinal, tava mais interessado no Rick ser do jeito que ele é. O Augustão responde fazendo o mesmo sinal e temos aí uma porradaria franca começando. Enquanto estão na troca de socos, o Rick fica ali pensando, refletindo no porquê ele tinha medo, no porquê tentou fugir, né? Sendo que ele só estava conseguindo realizar seu sonho de ser um aventureiro por conta do Broston. Então, aquilo ali era o mínimo que ele tinha que fazer para retribuir, né? Ajudar o Broston com o sonho dele. Era o mínimo que ele tinha que fazer para retribuir. Vendo que a barreira que estava ao redor da arena estava prestes a ruir, o Mizeto, com a ajuda da Alice, usa uma magia para evacuar todos, exceto o que estava ali no grupo dele, no caso, Angélica, Renato, a própria Alice, ele e o Snape ficam ali e também ele deixa o Kevin, né? Ele vê o Kevin e fala, esse aí também pode ficar. O restante ele manda todo mundo
pra fora do estádio da arena com a sua magia. O Kevin até vai pra cima dele perguntando o que ele fez e ele fala, não, evacuou o pessoal, porque seria ruim se alguém acabasse morrendo aqui. Então a luta vai ocorrendo, a arena vai sendo destruída no processo, vai ficando em pedacinhos, a barreira também vai pro espaço. O Rick quebra o colar do Bronson com um golpe lá. E após receber um certo golpe poderoso, né, destruindo parte da arena, o Rick fica ali no chão com seu corpo quase todo imóvel. Ele começa a pensar se já era o suficiente aqui, se ele já podia pegar, descansar, parar de lutar ali. Só que ele vê que o Bronson ainda tá inteiro, né, pode lutar. Então o Rick ele percebe que aquilo não foi suficiente, vê que tá mexendo o dedinho dele ali ainda. Então, com a sua força de vontade, ele acaba por ativar sua habilidade inata, a alma imprudente. Pegando o Bronson de surpresa, afinal o Bronson não sabia que o Rick era capaz de ativar sua habilidade, né? E ali é revelado que Alice, a Renata e o Mizet deram um treino especial para o Rick, para que ele conseguisse ativar sua habilidade e tivesse algum controle sobre ela, né? Pelo menos o Rick sabia as condições de ativar ela. E as condições são se preparar para superar os seus limites e lutar contra alguém muito mais forte. Ou seja, ele tem que querer superar os seus limites e tem que estar sempre enfrentando alguém muito mais forte que ele. E, além disso, ele não precisa de magia nem de força física para ativar, e sim da força de vontade. Ou seja, para ativar essa habilidade basta a força de vontade do Rick, basta ele querer isso além, claro, de cumprir as condições, né? Superar sempre os limites e lutar com alguém extremamente mais forte. Então temos o início da verdadeira luta. Ao trocar golpes com o Rick, com sua habilidade despertada, o Bronson ele percebe que já não estava sozinho há bastante tempo, né? Que ele havia entendido errado as coisas, que não era apenas ter alguém com quem você lutasse em condições iguais, mas alguém com quem você se confia, pessoas que pensam em você, amigos que iriam longe por você para ajudar a realizar o seu sonho. Então ele percebe que já não estava sozinho há um bom tempo. Após essa trocação franca entre eles, né, cada um dando o seu máximo, o Rick acaba por cair no chão dizendo que o Bronson é incrível, né? E que mesmo ele dando tudo de si, ele não conseguiu vencer. Então o Rick cai no chão e depois o Bronson diz que a vitória é do Rick pelos resultados que ele demonstrou e por ter acompanhado o sonho dele. Então, seja um reconhecendo o outro, dando a vitória pro outro. Bem verdade que, teoricamente, o Bronson ele ganha a luta, afinal, ele é o último a cair, né? Ele é o último a ficar de pé, então ele acaba por vencer. E também, como é dito mais pra frente, o Bronson ele tem a habilidade de curar. Então, se ele quisesse curar, ele se curava ali e ficava de boa. Mas eles, ao utilizar um quarto para ligar pra cima, eles abandonaram toda e qualquer defesa. Após 3 dias, o Rick acaba por acordar, tá todo mundo ali, né? O cinturão tá com o Rick. Ele não entende por quê, né? Porque o Bronson venceu a luta, mas o Bronson diz que eu posso ter vencido a luta, mas quem venceu o duelo é você, por isso você fica com o cinturão. Rick argumenta que sobre o Bronson, né, poder se curar e tudo mais, mas o Bronson diz que não, e que o Rick é verdadeiramente alguém forte, né? O Rick tava dizendo que jamais poderia, que não ia conseguir ganhar do Bronson se ele se curasse, mas o Bronson disse que, né, que o Rick é forte, dependendo, né, quem sabe. Podia ter ganhado dele. Então o Bronson começa a agradecer todos ali, né, por ajudar no sonho dele, né? Só que o Rick não entende bem o que tá rolando. E a Angélica revela ali que o Mizete e os outros tinham ajudado o Rick no seu treinamento de habilidade inata e que não falaram nada pro Bronson para surpreender ele. Então o Rick ele percebe o porquê de todo mundo ter ficado assim bastante animado e feliz para ajudar ele a despertar, né, a sua habilidade inata para entender ela. Que no caso estavam ajudando ele ali para que ele, Rick, pudesse lutar com o Bronson. Ou seja, foi meio que uma armadilha pro Rick, né? Nem o Rick sabia que tava rolando. O Bronson então pega a joia do cinturão, né? E a Alice põe magia em uma outra pedra similar que eles colocam no cinturão. Então, eles substituem a pedra do cinturão e ficam ali com o ouro do soberano, né? A segunda joia, em busca do Kaiser Sapito. O Rick acaba por perguntar quantos anos o Reinhardt tem, já que a lenda de uma matéria de 200 anos atrás. O Bronson diz não saber, mas como eu já disse antes, ele só tá vivo agora por tanto tempo devido à sua habilidade inata. E o Rick pergunta se o Reinhardt tá em alguma missão secreta, algo do tipo, afinal o Bronson tinha dito que não via ele há alguns anos. Mas o Bronson diz que ele só tá fugindo porque o prazo do rascunho do livro dele terminou, então ele tá fugindo aí, dando uma de louco, né? Seguindo pelo mundo. Após isso, temos o Snape levando o cinturão pro Kevin, pois o Rick e o Bronson desistiram da vitória, né? E retiraram seu registro de pugilista. O Kevin diz que não pode aceitar ser campeão apenas por isso. Começa meio que tem ali um momento de discussão, né? O Kevin recusando ser mais o Snape tentando empurrar pra ele, pois tem que ter um campeão, né? O patrão dele fala, alguém tem que ter um campeão. E por que o Kevin? Bem, primeiro porque ele já era o atual campeão, e segundo porque quando o Gafe sai de controle, o Kevin derrota o Gafe ali facilmente. Então, né, tava óbvio que o Kevin é bem mais forte que o Gafe. E fica numa, será que conseguiram convencer o Kevin a ficar do cinturão, né? O exemplo até, mas você pode pelo menos cuidar dele aí, só pra você. No outro dia temos ali o Bronson se despedindo do careca e da menina apaixonada por ele, né? Que ajudaram ele desde o começo. E na despedida cada um começa a falar uma coisa, se eu voltar aqui, eu não sei o que, e o outro fala, eu vou treinar pra ser alguém forte. E aí fala um sonho dele junto, né? Um que fala que quer chamar ele de padrinho, e outro fala que quer que ele se case com ela, só que o Bronson não entende nada do que eles estão falando, que é um falando por cima do outro ali, e depois de vocês começam a se discutir, o Bronson sem entender nada, o Bronson começa a olhar ali pros seus companheiros, o Rick tinha comprado várias caixinhas de comida ali doce, saber, falando que ia distribuir pra vizinhança, mas só tinha um vizinho ali praticamente, tinha nem vizinhança, por assim dizer, e o Bronson olhando ali pra eles,
Aí eu comecei a pensar, né? Pensando em Reinhardt, falando, falei, Reinhardt, eu atingi meu sonho, né? Meu sonho se tornou realidade. E agora ali ele tinha companheiro e não estava mais sozinho. Eles então, num lugar isolado, né? Meio que já no deserto ali, fora da cidade, acabam por se despedir da Angélica, né? Afinal, ela tem que voltar pra casa também. E ela ali revela quando tá se despedindo ali da Alice, que pediu pro Brolson treinar ela, né? Pra surpresa do Rick. Afinal, ele sabe do inferno que é o raio do treinamento. Portanto, ela diz que quer alcançar e superar o Rick. E o Rick vendo ali a determinação dela, cumprimenta ela, né? A Angélica então pergunta, né? Ah, você vai voltar pra casa correndo? Ele disse que vai, e ela pergunta, ah, quantos quilômetros? 500, 800? Ele mete um 2.800 km, como se não fosse nada. Ela fica surpresa de novo. Pô, você fala 2.800 como se não fosse nada. Ele diz que leva ali 3 dias pra chegar. Só que ela questiona que a carruagem, ela não vai conseguir chegar ali em 3 dias, vai levar meses e o produto ali, comida que ele comprou, ia estragar. Só que a Alice fala, ah, a gente usa magia e tem lá o Miseto tacando magia no cavalo, tunando o cavalo ficando grandão, fortão. Com a magia do Miseto. O cavalinho vai ter que correr por 3 dias, hein? Vai ter que Cavalinho vai ter que suar. Então, quando tava ali nessa, a Renata pergunta: e as fontes termais? Dava quando, Henrique? Deixando o Rick ali em choque, né, sem saber o que dizer. Afinal, ele acabou não ganhando, né, ele abriu mão. Então, o Miseto ali pra resolver essa parada das fontes termais, né? A Angélica pensando, né? A cara dele agora deve tá linda de se ver, né? Porque não mostra a cara do Rick. Vendo questão das fontes termais, ele pensando ali, né? O Rick ficou pensando em como seria, fontes termais, só ele é neto. No final das contas, o Miseto propõe uma corrida do Rick contra o Brolson. E se o Rick ganhasse, ele teria a viagem dele para as termas. Mas se perdesse, o Brolson prometeu ali que vai aumentar o treinamento dele em 100 vezes. Então, Alice com sua magia, só o Sim, algum lá batendo nos pratos. E o Bronson já sai correndo ali, o Miseto também no cavalinho. E fica o Rick ali pra trás, olhando pra Reneto, e acaba prometendo, né? Que vai levar ela pras fontes termais. E sai disparado também para correr. Depois temos Reneto e a Alice se despedindo ali da Angélica, que sai voando, né? No caso, correndo e voando. Até que chegam na carruagem e sentam lá por cima, né? A Reneto ali, só fica sentado. O Miseto tava de boa desde o começo, sentadinho de boa, só aqui no cavalo. E o Bronson Rick correndo. Tá feito condenado. Então o Rick começa a pensar, né? Ele pensa ali que demorou, mas que ele realizou o seu sonho de se tornar um aventureiro, que agora já tá pra ele ter outro sonho, né? Qual será o próximo sonho dele, o próximo objetivo dele? Afinal, ele só tem 30, né? O que mais pode esperar a vir por ele? E assim acaba o episódio e a temporada, né? Com o grupo ali voltando pra casa com o pôr do sol, o Rick, o Brunson correndo, os outros três só na carruagem, de boa ali, se comendo alguma coisinha. Foi isso que aconteceu neste episódio, né? Tivemos um pouco do passado do Punho de Ouro, né? Mostrar ali como surgiu a sua fundação, né? A história do passado do Brolson, pelo menos uma parte dela, um resumo dela, a luta ali do Rick e do Brolson, que foi uma luta bem legal, interessante, trocação pura de soco a partir de um certo momento, só trocação. O Rick é conseguindo ativar sua habilidade, né, pelo menos ter algum controle sobre ela, por menor que seja. Acabou por ser um bom final ali, mostrando a jornada deles, né, o início, ainda estão no início da jornada dele, um pouco da história sendo revelada, novos aliados se formando, novos amigos, né, tudo mais. Então, eu gostei bastante do episódio, achei que foi um bom encerramento, deixando novamente margem para continuações futuras, né? Para novas aventuras, novos sonhos, novos objetivos. Até mesmo o Rick deixa aberto novos sonhos que possam estar por vir. Então me digam o que acharam do episódio, bem como da temporada deste anime. Achei um anime ok, bom. Algumas coisas eu gostei, outras eu achei meio chato, não gostei tanto. Mas o final dele, a reta final, achei até interessante. Achei que foi um bom final, encerraram bem a temporada. Eu dou uma nota 7 pelo conjunto da obra. Músicas, animações, lutas e tudo mais, enredo. Eu dou uma nota 7, eu gostei até. É um bom anime pra você assistir ali, passar um tempo, desligar um pouquinho a cabecinha, né, relaxar, sem se importar muito com algumas coisas e maluquices que acontecem na obra, né. Afinal, sai um pouquinho da realidade, né, é bom desligar um pouquinho da realidade às vezes. Mas eu quero saber a opinião de vocês, o que acharam da obra, se gostaram, se não gostaram. E se gostou do vídeo, dá like, se não gostou, dá o dislike. Tchau e até a próxima.